Dados do Ministério da Saúde mostram que de 2011 a 2019 foram registrados 1.302 casos de tráfico de pessoas. Dados dessa década indicam que esses números estão piorando. Aqui na Câmara, um projeto de lei que está em análise amplia as penas para quem pratica o crime de tráfico de pessoas. O deputado Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, é o autor da proposta. E para falar sobre esse assunto, ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente começar, antes da gente entrar propriamente no seu projeto, eu gostaria que o senhor apresentasse um pequeno retrato atual. Qual é a situação do tráfico de pessoas hoje no Brasil? Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Esse é um tema que muito preocupa, principalmente pela sua evolução, pelo seu crescimento. Nós estamos percebendo que existem vários vieses de tráfico humano que estão sendo explorados, seja aquele por motivações de exploração sexual, de menores de idade e também de pessoas em condição de vulnerabilidade econômica e social, seja aqueles por um cunho, às vezes, religioso, aquele religioso fundamentalista, extremista, que busca recrutar pessoas em condição de vulnerabilidade para que essas pessoas venham a entrar naquele dogma religioso de uma forma absolutamente extremista. Mas a gente percebe também que em todos esses vieses existe aquela proposta muitas vezes tentadora, muitas vezes quase sempre irreal, de uma vida melhor, de uma vida de melhor condição financeira, melhor condição social, e que atraem essas pessoas. E muitas vezes, quando essas pessoas veem a realidade daquilo que vai acontecer, são realidades muito diferentes, ou no sentido realmente de raptar, de sequestro dessas pessoas. E a gente observa que hoje a legislação para esse tipo de crime é uma legislação ainda muito branda, é uma legislação que oferece muitas brechas para a impunidade. E o nosso projeto de lei, ele vem exatamente no sentido de tornar mais dura essa legislação, as penas aplicadas, para que a gente possa então coibir a prática desse crime aqui no Brasil. Nós observamos uma reincidência no estado do Amazonas de tráfico, especificamente para a Turquia, onde eu, como membro da Comissão de Relações Exteriores aqui da Câmara dos Deputados, estou protocolando um requerimento para que a gente possa realizar uma audiência pública junto aos representantes da Turquia, seja da embaixada, enfim, aos representantes designados pela Turquia, para que a gente, nessa audiência, a gente possa encontrar soluções para coibir essa reincidência que está acontecendo, segundo aí a Polícia Federal, segundo aí o Itamaraty, entre o estado do Amazonas e a Turquia. Nós precisamos impedir que esse crime aconteça, porque é um crime muito triste. São pessoas que muitas vezes jamais retornam para suas famílias, para sua casa, pessoas que desaparecem. Fica difícil nós sabermos, inclusive, a quantidade de pessoas que são vítimas desse tipo de crime, porque existe uma subnotificação muito grande, principalmente em regiões de difícil acesso, de pouca infraestrutura, como acontece nos municípios do interior do Amazonas, como acontece em regiões dominadas ali pelas reservas indígenas. Nós estamos prevendo, inclusive, no nosso projeto de lei, a aplicação da pena em dobro para aqueles crimes que são cometidos para com os povos originários. Então, o nosso intuito é esse: aumentar, endurecer a pena aplicada para que a gente possa coibir a prática desse crime que, lamentavelmente, tem crescido no nosso país. O senhor é do Amazonas, então, falando especificamente sobre o seu estado, como estão as investigações dessas denúncias envolvendo indígenas sendo levados para a Turquia? Então, nós precisamos, por isso que eu tenho interesse nessa audiência pública, nós precisamos implementar novas soluções para que a gente possa coibir esse aumento, essa prática. Esses criminosos, eles se aproveitam, muitas vezes, da falta de informação e da falta de acesso ao aparato policial,
Nós temos uma dificuldade grande de contingente da Polícia Federal lá no nosso estado. O Amazonas é o maior estado da federação em termos de dimensões territoriais, o que facilita ali a escoação de diversos crimes, como tráfico de drogas, como como garimpo ilegal, diante da grande malha hidroviária, digamos assim, né? Hidroviária, porque existe uma grande vazão aí através da via fluvial, pela navegação no interior. Então nós precisamos aumentar o efetivo da Polícia Federal para também aumentar aí a nossa capacidade de fiscalização e dessa forma impedir que essas pessoas saiam do país através de outros países vizinhos ali como a Venezuela, como a Colômbia, como o Peru, como a Guiana, porque muitas vezes as pessoas só pensam que o tráfico humano acontece pela via aeroportuária e muitas vezes no caso do Amazonas não. Ela pode acontecer sim através dos rios, através da navegação. Então, principalmente ali nas áreas indígenas. Nós precisamos encontrar soluções, trazer investimentos para que a gente possa fiscalizar e coibir esse tipo de crime. A gente sabe que indígena muitas vezes não tem documentação, certidão de nascimento, CPF, muito menos passaporte. Como é que essas pessoas estão deixando o país? Exatamente, muitas vezes de forma clandestina, através de embarcações, através da via rodoviária, que é menor, né, na nossa região, mas principalmente através de embarcações. Esses criminosos eles se aproveitam da condição de indigência, da condição de vulnerabilidade social extrema, porque nós sabemos que, infelizmente, diante do isolamento que acontece, principalmente de algumas aldeias indígenas no nosso estado, são pessoas que não falam português, são pessoas que não têm acesso a qualquer tipo de documentação, que não têm acesso ao Estado de uma forma geral. E, infelizmente, grupos criminosos se aproveitam dessas condições, desse vácuo, digamos assim, da presença do Estado nessas localizações aí, para se aproveitar dessa população de todas as formas, seja através do crime organizado, seja através do tráfico de drogas, seja através do garimpo ilegal. E somente o governo do Estado e as prefeituras não são capazes de oferecer essa fiscalização. Nós precisamos da presença do governo federal, seja através das nossas Forças Armadas, seja através da nossa Polícia Federal, para que a gente possa, inclusive por uma questão de competência, né, constitucional, de fiscalização, sobretudo nas áreas indígenas, onde a Polícia Militar do Estado não tem competência para ocupar essas áreas, essa é uma competência da Polícia Federal, juntamente com as Forças Armadas. Nós precisamos do aumento de contingente, do aumento, enfim, do investimento para que as nossas instituições possam ocupar esse vácuo e impedir que organizações criminosas venham a se aproveitar dessa ausência. Então, essa política de combate ao tráfico humano, você percebe que é uma política absolutamente transversal. Passa ali pela questão das relações exteriores do nosso país, passa por uma questão de saúde pública, porque são pessoas que às vezes são cooptadas em busca de um tratamento de saúde, muitas vezes não é o tratamento de saúde que elas procuram, passa por uma questão social, porque são pessoas que estão em vulnerabilidade social, passa por uma questão de segurança pública, enfim, são vários temas que são explorados para que a gente possa ter uma política eficaz de combate a esse tráfico. Deputado, nosso tempo está encerrando já. Queria agradecer ao senhor pela participação no programa e já deixar aqui estendido um convite para que, caso o senhor avance com essa proposta, o senhor possa retornar aqui para trazer para a gente os impactos aí gerados na nossa sociedade. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço. A questão do aumento das penas é só um dos pontos que precisam ser tratados para que a gente possa ter uma política pública que vai ser realmente eficiente no combate ao tráfico. São diversos outros temas que precisam ser explorados e nós vamos trabalhar para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Baixe também no seu celular o nosso aplicativo Câmara ao Vivo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.